Bom dia, boa tarde, boa noite. Iremos iniciar o nosso estudo online do Grupo Espírita Alta de Souza, que ao longo de 2025 e início de 2026 estudou o livro Sinal Verde. Agora vamos entrar no livro Agenda Cristã, hoje lendo a introdução, cujo título é Informando o Leitor. Tudo é importante na vida. Os pequenos atos são preparatórios de gestos grandiosos e realizações vultosas. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Esses estudos são patrocinados pelo Grupo Espírita Alta de Souza, que tem estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15, com irradiação pela família, às 19 horas. Um estudo do livro vai ser Sinal Verde, que é esse estudo, um estudo do livro Missionários da Luz, na quarta-feira, desculpem, né? Às 19 horas, e às 20 horas, um estudo do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda sexta-feira temos um estudo online, ao vivo, às 20 horas, no link que publicamos no grupo de WhatsApp e no endereço de Facebook do Grupo Espírita Alta de Souza. Todos os nossos estudos começam com uma leitura inicial baseada no livro Vida Feliz, e para o estudo de hoje escolhemos o capítulo 03 de Vida Feliz, que nos convida ao estudo. Mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Joana de Ângeles nos convidando a estudar sempre. E aí vamos fazer a prece inicial antes do nosso estudo do livro Agenda Cristã. Mestre amado Senhor Jesus, Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais do Grupo Espírita Alta de Souza, rogamos vossas bênçãos sobre todas as pessoas que ouvirem e compartilharem esse estudo, que tuas bênçãos as envolvam, as protejam de todo mal, as iluminem no caminho do bem. Possam receber sábias inspirações que as ajudem a fazer sempre as melhores escolhas, cultivando a paz, a fraternidade e o entendimento em suas vidas. Ilumina, Senhor, também a nós na condução deste estudo, para que saibamos transmitir o que é realmente importante para as pessoas que vão ouvir. Assim sendo, Senhor Jesus, em teu nome de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao nosso estudo online. Então, o livro Agenda Cristã, que será estudado ao longo de 2026, nós começamos hoje na introdução, cujo título é Informando o Leitor. E aí, a introdução foi escrita por Emmanuel. O livro foi escrito por André Luiz, mas Emmanuel escreve umas informações sobre este livro na introdução. Ele chega e diz o seguinte: que muitos companheiros procuram diretrizes, preocupados em traçar caminhos exteriores. Diz que muita gente estimaria receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevassem às culminâncias da vitória fácil. Quem não gostaria de ter um consultor espiritual para responder todas as nossas perguntas? Desejariam reajustar os negócios que lhes dizem respeito, modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas, penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas, na aplicação do livre-arbítrio alheio, à custa de pareceres dos irmãos desencarnados habitantes de outros círculos. Sim, gostaríamos
que a espiritualidade consertasse a cabeça dos outros. O chefe chato que fosse menos chato, o companheiro na família que fosse menos intrometido, outro companheiro que fosse mais responsável com seus gastos, ou outro que fosse mais prudente com suas falas, ou seja, uma lista de pessoas a ser melhoradas. Só que esquecem de si próprios. É isso que Emmanuel nos chama a atenção. E aí Emmanuel alerta: entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. Então, o que acontece? Cada um tem o seu momento. E a melhor forma de influenciar os outros é com o nosso exemplo. Aí, Emmanuel alerta para mais uma coisa. Em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de simples jogo de palavras no serviço muitas vezes louvável e benéfico da contemporização. Esse parágrafo aqui me faz lembrar, não existem pessoas que tiveram uma mediunidade admirável, né? Como João de Deus, por exemplo. Esses tinham contato direto com os espíritos. Os espíritos os aconselharam. Os aconselharam muito, mas fizeram o que quiseram. Muitos médiums caíram, porque apesar de ter companheiro espiritual que toda hora estava aconselhando, não os ouviram. Pensemos nisso. E nós ouviríamos? Aliás, todos nós temos uma voz da consciência, uma intuição, uma inspiração que nada mais é do que nosso guardião espiritual, nos alertando para nossas escolhas. Quantas vezes dizemos não às boas sugestões? E aí, Emmanuel continua. O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo, invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. Sim, cada um tem seu momento. Cada um é tocado pela consciência, pela inspiração. Mas muitas vezes precisa passar pela dor da experiência para ouvir suas intuições. E aí Emmanuel deixa uma pergunta para a nossa reflexão. Como orientar acontecimentos, conduzir providências, controlar manifestações ou harmonizar elementos para determinados fins, sem equilíbrio na fonte de efeitos, situações e ocorrências sediadas em nós mesmos? Emmanuel nos dando toque que cada um tem que se melhorar e com isso influenciará na melhora dos outros. Aí Emmanuel faz uma comparação. O indígena transportado a um palácio de cultura moderna, de modo algum poderá exigir que a civilização regresse à taba, a vida primitiva dele antes, para satisfazer-lhe a compreensão deficiente, cabendo-lhe, ao contrário, o dever de se educar a fim de entender o progresso do mundo. Sim, todos nós um dia fomos indígenas, primitivos. No entanto, a vida foi nos apresentando a cada vida experiências que nos levaram a crescer um pouco mais. Hoje temos desafios. Amanhã teremos outros desafios. O astrônomo chumbado ao solo do planeta não solicitará às estrelas o abandono da rota que as leis cósmicas lhe assinalam no campo infinito, competindo-lhe a obrigação de aprimorar os aparelhos de óptica de maneira a alcançar seus objetivos ante a grandeza celeste.
As estrelas estão lá traçando seus caminhos no céu. O astrônomo, se quiser entendê-las, tem que analisar suas rotas e apontar seus aparelhos, seus telescópios para elas, para entender que leis as governam. Assim é conosco. Seria infantilidade fustigar moscas sobre o toco infeccioso, a pretexto de sanar o mal. Determina a lógica a extinção daquele. O que Emmanuel diz aqui é que se tem uma infecção na perna de alguém, e está cheio de moscas ao redor daquela perna, não vai curar aquela perna simplesmente espantando as moscas. Tem que descobrir a causa do mal e tratá-lo, senão a infecção não desaparecerá. É isso que Emmanuel disse. O homem, herdeiro do céu, refletirá sempre a paternidade divina no nível em que se encontra. Cada um está em seu nível. É lógico que quem teve encarnações na Europa, onde desempenhou papéis variados como sacerdote, como chefe de equipes de exército, como construtor, nesta vida se portará totalmente diferente de alguém que na última encarnação foi um indígena na selva. Sim, tem muitos, em nossas famílias mesmo, que nas últimas encarnações foram indígenas. Nesta, terão um comportamento mais simples do que quem atuou entre meios culturais em encarnações recentes. Pensemos nisso. Fujamos, assim, aos velhos propósitos de conseguir veludoso acesso aos benefícios baratos. Ou seja, não imagine que vai chegar um céu de graça em sua mão. Ele será conquistado. Inegável imperativo da colaboração na jornada evolutiva. Em todos os departamentos do universo, conheceremos benfeitores e beneficiados. A própria hierarquia, para ser bem vivida, se fundamentará em princípio de solidariedade. Ao longo da vida, encontraremos benfeitores e pessoas que precisam ser beneficiadas. No entanto, se não é lícito menosprezar o favor, não devemos viciar a proteção. Aí, Emmanuel continua. É compreensível o socorro sistemático à plantinha tenra, como é natural a escora destinada ao vegetal benfeitor sobrecarregado de frutas. Sim, precisamos proteger uma plantinha que está nascendo. Mas um vegetal que está cheio de frutas também precisa de uma escora. Isso que Emmanuel diz. Nós outros, porém, afeitos à revelação da imortalidade, não somos detentores senão de conhecimentos puramente embrionários e estamos longe da superprodução nos setores do bem. Uma manifestação de humildade do próprio Emmanuel. Ele conhece o plano espiritual infinitamente melhor do que nós aqui encarnados aprendendo. E ele diz que tem conhecimentos embrionários. E estamos longe da superprodução nos setores do bem. Então imagina se ele tem conhecimentos embrionários como estamos nós. Temos muito para estudar. Não desanimemos, que de letra em letra, linha em linha, conselho em conselho, um dia seremos espíritos puros. Chegaremos lá. Vai demorar do nosso empenho, mas nos esforcemos. Somos espíritos humanos distanciados da inexperiência original, que lhe alerta.
A gente não é cru, não é o simples ignorante. Já sabemos alguma coisa, mas baldos de virtudes, ou seja, ainda temos muitas virtudes a conquistar. Sob a justa necessidade de iluminar a consciência, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais, para que não estejamos recebendo em vão as bênçãos do Senhor. E aí, Emmanuel fala sobre o livro que André Luiz vai escrever ao longo dos próximos 50 capítulos. Sim, teremos ainda 50 sexta-feiras com este estudo sendo gravado. Esse pequeno curso de espiritualidade que André Luiz apresenta não é presunçoso ementário de recomendações rigoristas. É uma mensagem amiga para companheiros que reclamam diretrizes das entidades espirituais, como se o verdadeiro trabalho salvacionista residisse fora deles mesmos. Ele apresenta a palavra de nosso plano de luta, do plano espiritual, onde aprendemos que o milagre da perfeição é obra do esforço, do conhecimento, da disciplina, de elevação, serviço e aprimoramento no templo do próprio eu. Não se trata, portanto, de manual pretensioso. Aqui, leitor amigo, você observará somente a lembrança dos antigos ensinos do Mestre Jesus, em novo acondicionamento verbal, de modo a recordarmos com ele que o reino divino, edificação de Deus no homem, em verdade jamais surgirá no mundo por aparências exteriores. Emmanuel assina. Emmanuel. Teremos, ao longo de 50 sextas-feiras, a análise de belíssimos capítulos de conselhos diretos para a nossa vida. E vamos encerrar nosso estudo com a prece final. Senhor Jesus, amado Mestre, Alta de Souza, querida companheira, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui gravamos. Que esse estudo possa iluminar mentes, aconselhar corações, fortalecer pessoas em dúvida e nos guiar no caminho reto, no sentido de cumprirmos os ensinos de nosso Mestre Jesus. Assim sendo, Senhor Jesus, Alta de Souza, amigos espirituais companheiros, encerramos nosso estudo. Assim seja. Então, gente, vamos encerrando.